Olá pessoal, bem-vindos a mais um curso do nosso grupo itinerante Provas de TI. Dessa vez a gente vai estar falando aqui de estruturas de dados e algoritmos. Na verdade, essa é a nossa aula piloto. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Leite, já sou professor aqui do Provas de TI de alguns outros cursos, e nesse curso a gente vai estar falando de questões de concurso para algoritmos e estruturas de dados em geral. Vamos estar falando de pilhas, filas, árvore, algoritmos de ordenação, etc. Por enquanto, essa é só a aula piloto para você ter uma noção do que está por vir aí, beleza? Vamos seguir em frente. Só uma apresentação rápida aqui para vocês me conhecerem um pouquinho. Meu nome é Felipe Leite, como eu disse, né? A minha formação é em bacharel de Ciências da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu me formei aqui do Rio, sou natural carioca, vocês vão perceber pelo sotaque aí, que eu vou tentar não deixar muito carregado durante todo o curso. Como experiência profissional, eu sou desenvolvedor de sistemas web desde o ano de 2005. Já passei por algumas empresas privadas e hoje em dia trabalho no Serviço Federal de Processamento de Dados, no SERPRO, no cargo de analista de desenvolvimento de sistemas desde o ano de 2010 aí. Pessoal, no SERPRO eu atuo como desenvolvedor web e também atuo na parte de projetos de mobilidade aí. Desde o ano de 2012, comecei a atuar como professor para concursos públicos, tanto presencial quanto pelos cursos do grupo Provas de TI. E eu queria falar com vocês sobre a bibliografia que eu recomendo utilizar para esse curso aí que a gente vai estar fazendo. Pessoal, esse livro, Algoritmos, Teoria e Prática, é o grande livro recomendado para concurso, tá certo? É um livro muito grande e se a gente trouxesse todo o conteúdo do livro aqui, o nosso curso ficaria gigante, imenso. Então eu tentei deixar ele bem focado em questões de concurso, tá certo? Eu sempre vou dar um resumo teórico para depois cair matando em questão. Quem viu meu curso de UML viu que eu trabalho dessa forma e eu gosto de trabalhar porque costuma funcionar muito bem desse jeito, tá certo? Então, pessoal, a ideia do nosso curso aqui é falar desse roteiro aí. Algoritmos de ordenação, a gente vai falar de aplicação de algoritmo, de ordem, vai falar de estrutura de dados elementares, como pilhas, filas, listas, decks. A ideia é falar de tabela hash, árvore de pesquisa binária. A gente vai falar desde conceitos básicos de árvore, né, de conceitos de árvores em geral, até implementação de árvores, de como que faz consulta, inclusão e exclusão, e depois a gente termina falando de estruturas de dados avançadas, como árvores B e heaps binomiais aí. Tá certo, pessoal? Então, já dá para a gente começar a falar aqui na aula piloto da primeira estrutura de dados, da estrutura mais simples de dados, para vocês terem noção de como que vai ser o andamento do nosso curso. Essa, pessoal, é a estrutura de dados conhecida como pilha. Beleza? Vamos começar. Ela é a mais simples, vocês vão ver que não tem muito mistério nela não. Depois a gente cai fazendo um grupo de questões aí de diversas bancas. Beleza, pessoal? Esse curso vai trazer questões de diversas bancas aí. Vocês vão ver questão aqui de FCC, vocês vão ver questão de CESP, questão de Sesgran-Rio. Eu não vou enrolar muito, tá certo? Eu vou dar uma teoria base para vocês e aí a gente cai matando uma quantidade grande de exercícios. Então, vamos lá, começar a falar das pilhas, que do inglês significam stack. Pessoal, essa é uma estrutura de dados muito simples. Eu até mostrei, vou até voltar o slide aqui, tá? Eu até mostrei ela representada por uma pilha de pratos, porque é assim que a gente vai representar a estrutura de dados pilha. Pessoal, imagina na sua casa quando você não lava a louça e deixa aquela pilha imensa de pratos para lavar. Se você for incluir um prato novo na sua pilha, aonde que você vai incluir ele? Pessoal, você sempre vai incluir o prato novo na parte de cima, né? Aqui, ó, no topo da pilha. Ao mesmo tempo, não tem como você remover esse prato daqui sem você derrubar a pilha inteira. Por isso que a pilha vai ser uma estrutura de dados onde você vai sempre remover e incluir elementos do topo dela, tá certo? Se eu quiser tirar um prato para lavar aqui, eu vou remover o primeiro prato da minha pilha. Se eu quiser incluir, eu vou incluir também no topo. Resumindo a teoria, é isso. Vamos ver aqui, olha lá. As stacks, ou pilhas, são estruturas onde o elemento eliminado do conjunto é o mais recentemente inserido. Pessoal, aqui nessa pilha de livros, qual foi o livro mais recentemente inserido? Olha lá, não é esse de cima aqui? Então, vai ser esse livro que a gente vai eliminar do topo da pilha se a gente tiver que tirar um livro da pilha. A gente não pode chegar e eliminar esse último livro aqui, senão a pilha de livros iria tombar, tá certo? Por essa propriedade da pilha, a gente vai chamar ela de dois outros nomes aí, LIFO e UEPS. Pessoal, LIFO vem do inglês Last In, First Out.
O último elemento a entrar é o primeiro elemento a sair da pilha. Mesma coisa em português, pessoal. O EPS, último elemento, primeiro a sair. Tranquilo, né? Olha lá, o último elemento que entrou nessa pilha de livros foi esse livro do topo aqui. E vai ser ele que vai ser o primeiro a sair, porque não tem como eu tirar o terceiro livro sem derrubar esses dois aqui, tá certo? Vai ser essa lógica que a gente vai usar quando a gente estiver falando de pilha, estrutura de dados, pilha. Pessoal, esse nome aí vem dado, o nome tem alusão às pilhas físicas mesmo, como pilha de pratos usada em restaurantes, pilha de livros, vem do português aí, pilha, ou do inglês, stack, tá certo? E aí, pessoal, basicamente na nossa pilha, a princípio que para começo de conversa a gente vai ter duas operações principais. A operação de incluir um elemento na pilha e remover um elemento na pilha. Pessoal, para incluir, a gente vai chamar uma operação chamada de push, tá certo? Push é quando a gente vai incluir um livro a mais nessa pilha aqui. Para remover o elemento de uma pilha, a gente vai usar a chamada pop. Se a gente executasse o pop nessa pilha aqui, o que a gente faria? Tiraria esse último elemento da nossa estrutura de dados pilha, beleza? Tranquilo, vocês já devem conhecer bem essa estrutura de dados, mas de qualquer forma, eu resolvi mostrar um exemplo aqui de como é que a gente faria para incluir nessa pilha vazia aí, aqui tem uma estrutura de dados pilha que está vazia, como que a gente faria para incluir 1, 2, 3, 4 e 5 elementos aqui nessa ordem, pessoal? Olha lá, a gente vai inserir os elementos e o primeiro elemento a ser inserido nessa pilha é o número 2. Então, o que a gente faz? A gente vem nessa pilha aqui e aplicando uma operação de push, a gente inclui o nosso primeiro elemento 2 na pilha. Ela estava vazia, agora ela tem o elemento 2. Pessoal, segunda parte a gente quer incluir, olha lá, ó, nosso elemento 6. Pessoal, nossa pilha já tem o 2. Se a gente vai incluir alguém, para onde ele vai parar? No topo da pilha, meus amigos. Então, olha lá, olha aqui, elemento 6 está agora aqui, beleza? Ele está em cima do 2 lá. Por quê? Porque a inclusão de um elemento na pilha sempre vai parar no topo dessa pilha. Pessoal, sabendo disso, a gente já consegue adivinhar aonde que vai parar o elemento 9, o terceiro elemento a ser inserido na pilha. Pessoal, aonde que ele vai ficar? No topo da pilha, não é? Então, ele vai ficar em cima do nosso elemento 6 aí. Mesma coisa para incluir o elemento 1. Ah lá, incluímos o 1 e o elemento 10. Beleza? O número 10 ali é onde está o topo da nossa pilha agora, beleza? Pessoal, se a gente fosse remover elementos dessa pilha, da onde que a gente poderia remover os elementos? Ah lá, agora nesse exemplo aqui eu quero mostrar para vocês que eu quero remover 2 elementos da pilha. Eu vou executar 2 vezes uma operação de pop. Como é que eu vou fazer então? Eu tenho o meu topo da pilha apontando aqui para o elemento 10. Se eu for remover, adivinha qual vai ser o elemento a ser removido da pilha? O elemento 10, porque ele é o topo da pilha. Pessoal, topo da pilha vem para o nosso elemento 1, beleza? Vem para o elemento 1 e se a gente for remover o elemento 1 do topo da pilha, o que a gente vai ter? Olha lá, removeu. Agora o topo da nossa pilha é o elemento 9. E assim sucessivamente, meus amigos. Se a gente fosse eliminar esses outros elementos da pilha, a gente ia acabar chegando aí à pilha vazia se a gente executasse mais 3 operações de pop. Tá certo? Beleza. Bom, pessoal, então, antes da gente cair resolvendo questões em geral aí, vamos ver, resumindo, as operações básicas de uma pilha. Tem o push, que insere o novo elemento lá no topo, lá na parte de cima da nossa pilha. Tem o pop, que vai remover um elemento do topo dessa pilha. E a gente ainda tem uma operação chamada de top, que vai ler o elemento topo da pilha, mas não vai retirar esse elemento do topo. Beleza, pessoal? Ele também tem outros 2 nomes aí, stack top ou pick. Então, atenção aqui. O pop vai remover o elemento topo da pilha. O top não remove, ele somente lê o conteúdo do elemento topo da pilha, mas o conteúdo do topo continua lá. Beleza? Tranquilo. Então, pessoal, esse pouquinho de teoria que eu falei aqui já é suficiente para a gente cair resolvendo um grupo de questões a respeito desse assunto. Vamos começar aí para uma questão do CESP do ano de 2013, do TRE lá do Mato Grosso do Sul, que fala o seguinte: assinale a opção que representa uma estrutura de dados embasada no princípio last in, first out,
último a entrar, primeiro a sair, no qual, conforme a inserção, os dados inseridos primeiramente na estrutura são os últimos a serem removidos. Questão muito tranquila, né? Lá, last in, first out. Último a entrar, primeiro a sair. O último prato a entrar é o primeiro prato a sair de uma pilha. Tá certo? Olha lá, é esse tipo de questão que costuma cair em concurso sobre esse assunto, meus amigos. Eu trouxe aqui fica fácil, né? Porque eu não misturei os conceitos ainda. A gente ainda não falou de árvore, de vetor, de lista, mas só para vocês terem uma ideia já de como é que costuma cair, tá essa primeira questão fácil aí, cobrando esse conceito aí de pilha associado ao last in, first out. Vamos lá, pessoal, duas questões do CESP, aí, uma do ano de 2013, do INPI, e outra do ano de 2011, do TJ, lá do Espírito Santo. Vamos ver. Vamos primeiro na do INPI. Olha lá. A respeito da estrutura de dados, julgue os itens a seguir. Em uma estrutura de dados do tipo pilha, o único elemento que pode ser removido é o que está na base. Pessoal, numa pilha, a gente só pode eliminar o elemento que está na base ou no topo? Numa pilha, a gente tem sempre que eliminar o elemento do topo, né? Pessoal, lembra sempre de uma pilha de pratos aí. Se tem uma pilha de pratos, você não pode remover o prato de baixo, o da base, porque a pilha de pratos iria cair no chão. Então, você remove sempre o elemento do topo da pilha lá, tá certo? Então, primeira questão aí está errada. Vamos ver a segunda. Ele diz que o armazenamento do tipo FIFO, First In, First Out, é encontrado na estrutura de dados do tipo pilha. FIFO, First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Imagina uma pilha de pratos. Pessoal, o primeiro prato da pilha é o primeiro que sai? Não, meus amigos. O primeiro prato de uma pilha é o último a sair. Eu vou ter que remover todos os pratos que estão em cima dele, que eu botei depois, não é? Então, a gente tem um problema aqui, tá certo? O grande problema é o first in, first out, que na verdade é um elemento, uma estrutura de dados aí, seria uma fila e não uma pilha. Na pilha a gente tem o last in, first out. Beleza? Então aí as duas respostas erradas. A primeira é por causa da base e não do topo, e a segunda é por causa do LIFO, last in, first out, ao invés da estrutura do tipo FIFO. Vamos lá, mais uma aí. Olha a questão do DENIT, pessoal. Questão lá da Banca Exaf do ano de 2013. Ele fala o seguinte: assinale a opção correta relativa às operações básicas suportadas por pilhas. Vamos lá, ele vai te dizer algumas operações aí, ele vai te dar uma definição para essa operação e vai te perguntar no final das contas se está certo ou se está errado. Vamos ver. Olha lá, pessoal, letra A, push, insere um novo elemento no final da pilha. Pessoal, o push vai inserir um elemento aonde? O push vai inserir um novo elemento no início da pilha, na parte de cima, no topo da pilha. Isso aí, então, está errado. A letra A diz que ele insere no final, como se fosse na base. Isso está incorreto. Vamos ver a B. Olha lá. Pop adiciona elementos ao topo da pilha. Pessoal, o pop faz o quê? Ele remove elementos do topo e não adiciona. Então, resposta errada também. Vamos ver a letra C aí. Pull. Insere um novo elemento no interior da pilha. Pessoal, isso não existe, tá? Esse aí foi viagem da maionese da Exaf, não existe essa operação e não dá para você inserir um elemento no meio da pilha. Isso está incorreto. Vamos ver a D. Transfere o único elemento para o topo da pilha. Pessoal, o top não faz isso, né? Lembra lá, o que o top faz? Ele lê o topo da pilha e retorna o valor, mas ele não retira aquele elemento de lá. Vamos ver a E. Top acessa o elemento posicionado no topo da pilha. É essa a nossa resposta aí, letra E, tá certo? É exatamente isso que o top faz. O top lê, acessa, verifica o elemento posicionado no topo, na parte de cima da pilha, e aí é só isso que ele faz. Ele não remove esse elemento da pilha, não. Beleza, então? Vamos lá, mais uma. Ele fala aqui, pessoal, olha lá, CESP 2011 do EBC. As pilhas, também conhecidas como listas LIFO ou PEPs, são listas lineares em que todas as operações de inserção e remoção dos elementos são feitas por um único extremo da lista, denominado
topo. Pessoal, a questão vai bem, tá? Ela diz aí que as pilhas são listas em que todas as operações são feitas no topo. Tá certo, isso tá correto, só tem um problema aqui. Pessoal, pilha é LIFO, last in, first out, o último a entrar, primeiro a sair? Beleza, é. Mas outra pergunta, pilha é PEPs? Olha aqui, ó. Ele fala que pilha é um tipo de elemento PEPs. Lembra lá que eu falei para vocês que pilha era o EPS, último elemento primeiro a sair. Então, pessoal, esse primeiro elemento a entrar, primeiro a sair, na verdade é um conceito de fila. Então, tá incorreta essa questão também, tá certo? O PEPs aí é onde está o erro da nossa questão. Vamos lá, mais uma, outra banca. Vamos para Sesgran Rio agora, questão do BNDES no ano de 2009. Ele fala o seguinte, seja S uma pilha inicialmente vazia, primeiro o elemento A é inserido em S, em seguida o elemento B, e assim C, D, etc, etc, até a gente chegar no elemento E. Ao término dessas operações, qual elemento vai estar no topo da fila? Pessoal, questão muito fácil, tá certo? Nível básico, mas vamos fazer o passo a passo dela aqui. Imagina uma pilha vazia. Vamos lá. A gente vai agora inserir o elemento A na nossa pilha. É o que ele diz na questão. Ele diz que o primeiro elemento é o A. Em seguida, o elemento B. Depois disso, C. Logo em seguida, D. E por último, o elemento E. Pessoal, ele diz aqui que ao término dessas operações, ele quer saber qual elemento está no topo de S. Meus amigos, letra E é o elemento que está na parte de cima da pilha S. Beleza? Questão bem tranquila aí. Vamos para mais uma, do Banco da Amazônia, já do ano de 2010. Olha o que ele fala aí. A definição da estrutura pilha permite a inserção e eliminação de itens, de modo que a pilha é um objeto dinâmico cujo tamanho pode variar constantemente. Pessoal, eu posso inserir N elementos numa pilha? Posso. Então o tamanho da pilha pode crescer mais do que eu imaginaria? Pode, pessoal, está correto isso, tá certo? É um elemento dinâmico porque ele não tem aí definido qual é o número máximo de elementos da nossa pilha. No caso que a gente estudou aqui, não existe essa opção. Então, a gente não sabe qual, no final das contas, vai ser o tamanho da pilha, tá certo? Ela pode crescer indefinidamente aí e pode ficar maior do que a gente previa, por exemplo. Pessoal, essa foi a nossa aula piloto do curso do Provas de TI de Estruturas de Dados e Algoritmos, Questões de Concurso Multibancas. De novo, meu nome é Felipe Leite e a ideia aqui é a gente resolver um grande número de questões de várias bancas aí para vocês ficarem afiados no assunto de estrutura de dados. A gente trouxe na aula piloto a estrutura mais simples, né, que é a estrutura de pilha aí, mas a gente vai ver questões muito mais complexas aí, questões de fila, questões de árvore B. Então a gente vai sempre tentar resolver questões passo a passo, mostrando para vocês aí como é que vocês vão fazer cada pedaço da questão, para vocês terem bastante segurança na hora de fazer as questões de concurso, tá certo? Qualquer dúvida aí, entra em e-mail, leitefelipe@gmail.com, tá lá na capa dos nossos slides, e até o curso completo então, meus amigos. Até logo!